Olá, pessoal. Olha só, vamos começar esse conteúdo novo, produtos notáveis. Primeira coisa, eu vou explicar por que é produto, né? Porque a gente vai ver que entra multiplicação de dois elementos, dois fatores, né? E notáveis porque foi notado que algo sempre acontece quando tem determinados números, né? Por isso que foi notáveis, colocaram o nome de notáveis. Então, produtos notáveis. Então, a gente vai começar pelo quadrado da soma de dois termos, tá, gente? Então, ó, o nome já ajuda a gente a entender. O quadrado, aqui, ó, o quadrado da soma de dois termos, tá? Como que a gente faz o quadrado da soma de dois termos? Gente, quando a gente viu potência e a gente tinha que um número estava elevado ao quadrado, era o número vezes o número, né? Só que aqui, gente, dentro dos parênteses tem dois termos, então não é simplesmente pôr o quadrado aqui em cima do A e o quadrado em cima do B, não é não. Então toma bastante cuidado, gente, que isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, tá? Então vou fazer a maneira prática aqui para vocês verem. Quem quiser fazer a maneira prática, gente, ganha-se muito tempo, tá? Então, ó, esse carinha aqui primeiro, que é o A, é o primeiro termo, tá, gente? Quando eu for falar na maneira prática, você já sabe que é o primeiro termo. Então, o A é o primeiro termo e o B é o segundo termo, tá bom? Então, vamos lá. Então, o quadrado da soma de dois termos. Você que já quer fazer pelo método curto, você faz. Então, ó, vai ser o quê? Ó? Lembra que esse é o primeiro termo, esse é o segundo termo. Então, vai ser o quê? O quadrado da soma de dois termos. Vai ser o quadrado do primeiro termo, gente. Ó, então, ó, primeiro termo. O quadrado do primeiro termo, né? Olha lá, certo? Se o sinal do meio está mais, aqui vai ficar mais. Mais duas vezes o primeiro termo, ó, então eu estou lendo, estou montando. Duas vezes o primeiro termo e vezes o segundo também. Certo? Olha lá, duas vezes o primeiro vezes o segundo, a regra prática. Mas agora você fez no começo, fez o quadrado do primeiro, agora você vai fazer o quadrado do segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, gente, essa aqui é a regrinha prática para poder fazer o quadrado da soma de dois termos, tá bom? Tá vendo o primeiro carinha aqui, ó? Primeiro termo, eleva ele ao quadrado, o outro termo também eleva ao quadrado, e no meio vai ficar o quê? Duas vezes esse aqui, vezes esse, e acabou, certo? Agora, se você não lembrar da regrinha prática, gente, porque ela é muito útil, aí você vai fazer de que maneira você vai fazer? Vou colocar aqui, ó. A mais B ao quadrado, ó. Porque perde-se muito tempo fazendo da outra maneira, tá? Mas se você quiser fazer, você pode fazer também, ó. Então, ó, A mais B ao quadrado, certo? Então, se você prefere fazer dessa maneira aqui, tudo bem. Mas essa maneira aqui de cima é muito mais prática, tá, gente? Então, o que você deve fazer, gente? Ó, então, algum número, né, alguma coisa está sendo elevado ao quadrado. Aí você vai fazer, tá bom? Então, ó, se você não conseguiu fazer pela maneira aqui de cima, a regra prática, vamos lá, vamos fazer agora, gente, distributivo. Lembra da distributiva? Então, a gente vai distribuir esse A aqui na multiplicação para esse termo aqui, e depois também vai distribuir para o outro termo. E depois que a gente distribuir o A, a gente vem distribuir no B, ó, vai distribuir na multiplicação, certo? Olha lá, tá bom? Então, vamos lá. Olha, vai entrar regrinha de sinais, tá, gente? Vocês façam a regrinha de sinais. Quando tiver sinal negativo, regrinha de sinais normalmente. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado, né? A elevado a 1 vezes A elevado a 1 ao quadrado, A elevado a 2. Tranquilo?
Agora aqui, ó, mais com mais dá mais. A vezes B, AB. É só grudar a letrinha, né? Uma letrinha diferente. Quando multiplica com a outra, é só juntar. Olha lá, AB. Certo? Agora aqui vamos fazer o B. Eu já fiz o A com os dois termos aqui. Agora vamos fazer o B. Mais com mais dá mais. Gente, B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Eu vou colocar B aqui, fica mais fácil de entender, tá bom? Mas é a mesma coisa. Então, A vezes B ou B vezes A é a mesma coisa. Agora aqui, ó, mais com mais dá mais. E B vezes B, B ao quadrado, né? B elevado a 1 vezes B elevado a 1, B elevado a 2. Então, tá aí. Gente, essa maneira aqui não vai sair logo de cara, porque agora eu tenho que prestar atenção que eu tenho dois termos semelhantes aqui que dá para somar. Então, eu tenho que fazer, tem que dar mais uma olhadinha aqui, ó, para deixar tudo certinho, né? Então, ó, esse termo ao quadrado não tem nenhum semelhante a ele, não tem nenhum a elevado ao quadrado, então eu copio ele. Agora aqui, gente, quanto que é 1AB mais 1AB? 2 vezes o AB, ou 2AB. 2AB, certo? 2 vezes AB, 2AB. E agora aqui não tem nenhum semelhante também com B elevado a 2, então é só copiar B ao quadrado. Gente, perceba que deu o mesmo resultado de cima, certo? Só que aqui a gente fez pelo método prático, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então é muito tranquilo fazer pelo método prático, tá bom, gente? Gente, então vamos para o segundo exemplo aí, né? Que tá aí, x mais y ao quadrado, né? O quadrado da soma de dois termos. Então, de novo, eu vou fazer pelo método prático aqui, depois eu vou fazer pelo método longo, tá, gente? Então, lá, quem quiser fazer pelo método prático já vai ajudar muito. Então, ó, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes. Gente, esse duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, quando chegar na parte que a gente vai aplicar isso aqui na geometria, né, em formas geométricas, vocês vão entender por que é duas vezes. Porque na distributiva aqui é mecânico, né, aparece aqui, mas na hora que colocar na forma geométrica, vocês vão entender melhor por que repete esse termo. Mas vamos lá, vamos seguir a regrinha aqui, né? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, gente, o termo do meio aqui vai ser você multiplicar, vai ser o 2 vezes esse primeiro vezes o segundo, e é muito fácil. Então, ó, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, só grudar os dois aqui, ó. Mais o quadrado do segundo termo. Treine em fazer, gente, pelo método curto aqui, tá? Que ganha muito tempo e isso aqui é muito exigido. Agora vamos fazer pelo método longo, né? Então lá, vou aproveitar ali que já está x mais y elevado a 2, gente. Então vou pôr o método longo aqui, tá bom? Vou aproveitar. Você já sabe que a gente está fazendo x mais y ao quadrado. Então, ó, x mais y que multiplica x mais y. Aí, tá aí, né? A letra não tá lá aquelas coisas, gente, mas dá para entender bem mesmo. Então tá, vamos fazer a distributiva. Agora já vou fazer um pouquinho mais direto, né? Aqui tá o exemplo aqui do lado, gente. Então, ó, faz a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. Agora esse aqui, o x vai... Peraí. Esse x vai fazer com o outro lá, ó. Regra de sinais, né? Mais com mais dá mais, x vezes y, xy.
xy. Agora vamos fazer com y aqui embaixo, ó. Y vezes x é a mesma coisa que xy. Então, a regrinha de sinais primeiro, mais com mais dá mais. Y vezes x é a mesma coisa que xy. E agora vamos fazer com o último termo com o último termo. Mais com mais dá mais. Y elevado a 1 vezes y elevado a 1 é y elevado a 2. Aí, gente, tá aí, né? Agora o que tem que fazer? Só tem que pegar esses dois termos aqui, ó, que são semelhantes, ó. xy, um xy é semelhante com xy, e fazer a soma, certo? Então, x ao quadrado. Opa! Mais xy mais um xy, 2xy. E mais y ao quadrado, porque não tem nenhum semelhante a ele, né, gente? Só tem que copiar aqui. Aí, certo? Então, ficou igual ao de cima lá, tá, gente? Mas treinem fazer o método prático. Agora, vamos para esse outro exemplo aqui, que vocês têm que prestar um pouquinho mais de atenção, que tem um detalhe a mais, tá, nele. Gente, ele também é o quadrado da soma de dois termos, só que dessa vez o primeiro termo, ele não tem só uma letrinha, né, ou um número, ele é o quê? É o 3x. Então, o primeiro termo, gente, é o 3x. Dá para fazer pelo método prático? Dá sim. Então, o primeiro termo é o 3x, o segundo termo é o y, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo pelo método prático. Lembra que esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo. O que diz a regrinha prática? Vai ser o quadrado do primeiro termo, ó. O primeiro termo é 3x. Então, o quadrado dele coloca entre parênteses. Não caia na bobeira de deixar de colocar os parênteses, viu, gente? Porque senão você esquece de elevar o 3. Olha lá, o quadrado do primeiro termo mais duas vezes, né? Esse 2 entre duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Duas vezes. Duas vezes o primeiro termo, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Está tudo multiplicando isso aqui. Mais o quadrado do segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Então fica dessa maneira, certo? Só que aqui, a gente tem que fazer mais uma coisinha, né? Aqui, gente, eu tenho, ó, o quadrado, né? Potência de produto. Então, o 3 vai ficar elevado a 2 e o x também vai ficar elevado a 2. E quanto que é 3 ao quadrado? É 9. X elevado a 2, x elevado a 2. Olha lá. Certo? Mais aqui a gente vai multiplicar 3 vezes, 2 vezes 3, 6. 6 vezes xy, 6xy. Tá tudo grudadinho ali mesmo, né? Olha lá, 6xy. E o y ao quadrado não dá para fazer nada, só copiar. Certo? Então fica dessa maneira. Agora a gente vai fazer pelo método longo. Gente, então esse pelo método longo, já copiei aqui, né? Deu uma adiantada, né? 3x mais y ao quadrado, pelo método longo, ficaria desse jeito aqui, né?
Agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer distributivo, ó. O 3x vai multiplicar com 3x aqui, ó. Certo? Só que a gente faz número com número primeiro. É muito tranquilo, gente, ó. 3 vezes 3 é 9. X elevado a 1 vezes x elevado a 1, x elevado a 2. Certo? Agora vai fazer o 3x, vai multiplicar o y. Gente, perceba aqui, ó, regra de sinais antes, né? Mais com mais é mais. Perceba o seguinte, quando um número está multiplicando o outro número que não tem nada a ver com ele, não tem nenhum repetido, é só grudar, ó. 3x vezes y, 3xy. Isso aqui não é difícil não, só tem que ter bastante atenção. Agora aqui, quem que vai fazer? Vai ser o y que multiplica o 3x. Como eu disse, o termo do meio sempre vai repetir, né? O segundo aqui no caso. Nesse produto notável. Y vezes 3x, 3xy. E aí, por último, né? Faz a regrinha de sinais. Lá, o y vai multiplicar o y, o último termo vai multiplicar o último. Regrinha de sinais, mais com mais dá mais. E y vezes y ao quadrado. Tá bom? Agora aqui, se tiver termos semelhantes, a gente tem que somá-los. O 9x ao quadrado não tem nenhum semelhante ao x ao quadrado, gente, copia o x ao quadrado. E aqui tem termos semelhantes. 3xy mais 3xy, 6xy. Lembrando que quando está somando, gente, o único que muda é o coeficiente na frente, tá? Olha lá. Então, mais y ao quadrado. Mais y ao quadrado. Tá bom, gente? Depois pode ter outros números diferentes para fazer, mas o básico é isso. Então, a gente viu, começando produtos notáveis, a gente está vendo o quadrado da soma de dois termos, tá bom? Quem quiser fazer pelo método prático, faça. Quem não quiser, dá uma esticada e faz a distributiva, tá? Agora, o próximo vídeo vai ser sobre o quadrado da diferença de dois termos, tá bom? Gente, voltando então, a gente está vendo produtos notáveis, né? E a gente já viu o quadrado da soma de dois termos. Agora a gente vai ver o quadrado da diferença de dois termos. É um detalhe bem sutil, mas que fica diferente mesmo assim, né? Então aqui a gente tem o primeiro termo menos o segundo termo elevado ao quadrado. Então, o quadrado da diferença de dois termos, tá bom, gente? Como que a gente faz? Então, ó, método prático, gente, vai ser o mesmo esquema, só que o sinal do meio fica negativo. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo, ó, o quadrado do primeiro termo, menos, ó o detalhe, ó, menos, duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, né? Só juntar os dois, gente, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? A única coisa que muda, gente, mais o quadrado do segundo, é o sinal do meio. Por que meio? Ó, mais o quadrado do segundo. Por que meio, gente? Porque aqui, ó, aqui na frente eu tenho mais. A gente não costuma colocar, mas tem mais aqui, né? Quando não aparece nada mais. Então, ó, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, quando é o quadrado da soma de dois termos, o sinal do meio é mais. Quando é o quadrado da diferença de dois termos, o sinal do meio é menos, tá bom?
Então aqui, gente, fazer pelo método longo, né? Que eu chamo método longo, você vai fazer A menos B, que multiplica A menos B. Ficou meio grudado aqui. A menos B, que multiplica A menos B. Aí, gente, é o mesmo esquema. Só que agora tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, por quê? Porque agora tem sinal negativo. E aí você tem que lembrar a regrinha de sinais negativos, né? Quando eles forem na multiplicação e na divisão, quando eles forem sinais iguais dá mais e sinais diferentes dá menos. Então tá aí, ó, A menos B ao quadrado fica A menos B que multiplica A menos B. Então vamos lá. Distributiva normal, tá, gente? Ó, A vezes A ao quadrado. Né? Mais com menos dá menos. A vezes B, AB. Né? Aqui, ó. Depois, agora a gente tem... Aqui vamos fazer embaixo, ó, a regra de sinais antes, ó. Menos com mais dá menos. B vezes A, BA ou AB, né? Por AB. E depois, por último, de novo, regrinha de sinais, ó, o último com o último aqui, ó. Menos com menos dá mais, cuidado com o sinal. E B elevado a 1 vezes B elevado a 1, B elevado a 2. Quando está multiplicando a mesma letrinha, a gente tem que somar os expoentes. Então tá aí. Aí eu tenho esses dois termos semelhantes aqui que a gente vai somar, né? A ao quadrado gente, menos 1AB com menos 1AB, menos 2AB. E aqui, não tem nenhum semelhante ao B ao quadrado, é só copiar. B ao quadrado. Olha lá, certo? Então, vamos para o segundo exemplo já. Método prático, olha lá, o quadrado da diferença de dois termos. Vai ser o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Só grudar, né, o primeiro termo com o segundo e colocar o 2 na frente. Duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então aqui, gente, já acaba, já é muito simples, muito tranquilo. Então, mais o quadrado do segundo termo, ó. Certo? Agora, pelo método longo, fica o quadrado das diferenças, fica m menos m, que vai multiplicar m menos n. M elevado a 1 vezes m elevado a 1, m elevado a 2. Agora você já sabe que tem que fazer distributiva, né, gente? Distribuir. Eu vou cada vez fazer um pouquinho mais rápido. Então, ó, mais com menos dá menos. M vezes n, mn. Agora vamos fazer isso aqui, né? Esse m aqui já distribuiu para os dois aqui, agora vamos fazer isso. Regra de sinais, ó, menos com mais dá menos. N vezes m, mn. Como eu disse, a ordem aqui não importa, mas coloque sempre o que fica mais fácil de falar, né, gente? Agora, segundo aqui, ó, menos com menos dá mais.
n vezes n ao quadrado. Agora é só somar os termos semelhantes. Os termos semelhantes são esses aqui, ó. Então fica m ao quadrado menos 1mn, menos 1mn, menos 2mn. E mais n ao quadrado. Esse mais ficou muito feio. Mais n ao quadrado. Certo? E vamos. Então, o terceiro exemplo, né? A gente está vendo produtos notáveis, o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente fazer isso aqui pelo método prático, né? Olha lá, o primeiro termo aqui é o x. E o segundo termo aqui, gente, é o 4y, certo? Então tá. Método prático, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Tá tudo multiplicando aqui, ó, vezes o segundo termo. Agora mais o quadrado do segundo termo. Gente, o segundo termo é 4y, então tem que colocar nos parênteses, né? Potência de produto. Lá, mais o quadrado do segundo termo. Então, coloca nos parênteses. Certo? Então, agora, fica x ao quadrado, não tem nenhum semelhante a ele, copia só. E aqui, gente, ó, isso tudo aqui está multiplicando, ó, 2 está multiplicando x, que está multiplicando 4, que está multiplicando y. Eu faço número com número e a letrinha acompanha, então, ó, menos aqui, né? 2 vezes 4, 8. 8 o quê? 8xy. Então, a letrinha fica grudadinha ali, ó. Os números dá para fazer a conta, as letrinhas são diferentes, só copiar. 8xy. Mais. Agora aqui, 4y elevado ao quadrado. Gente, isso aqui é potência de produto. O 4 fica elevado a 2, e 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4, né? 16. E y também fica elevado a 2. Aí, tá aí. Então, pelo método longo, né, gente? Vamos fazer a distributiva, ó. Primeiro termo com primeiro termo, multiplicando, mais com mais dá mais, x vezes x, x ao quadrado. Agora aqui é esse primeiro termo com o segundo termo lá. Faz regra de sinais, ó. Mais com menos dá menos. X vezes 4y, 4xy. Né? Agora eu vou fazer esse segundo termo com o primeiro termo. Ó. Regrinha de sinais, menos com mais dá menos. 4y vezes x, 4xy.
certo? Aqui agora vamos fazer o último termo, ó, menos com menos dá mais. Quatro vezes 4, 16. E y vezes y ao quadrado. Vou ficar um pouquinho espremidinho aqui, gente, ó, y ao quadrado, tá bom? Então ficou x ao quadrado menos 4xy menos 4xy mais 16y ao quadrado. Agora vamos somar os termos semelhantes e acaba. X ao quadrado não tem nenhum semelhante a ele, copia. Menos 4xy com menos 4xy, menos 8xy. E aqui, mais 16y ao quadrado. Gente, então com isso a gente encerra o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos, tá? No próximo vídeo a gente vai ver outros produtos notáveis, tá bom? Então faça, exercite aí, pega os que já foram feitos, faça num caderno, né, numa folha à parte, treinem isso. É bem tranquilo, só precisa ter concentração e vamos para o próximo vídeo.